Oi, gente, uma boa noite para você. Não sei quando é que você vai estar assistindo ou passando para outras pessoas, repassando, repostando esse podcast. Nós temos assim uma novidade hoje. Na verdade, nós nunca fizemos isso. Dar continuidade a um tema que para nós tem sido um desafio. E é um desafio não só para a nossa cultura brasileira, mas como para o mundo todo, principalmente nos países chamados países mais radicais, onde a religião mais radical tem tornado as mulheres subjugadas, diminuídas, até mesmo proteladas e isentadas de processo de crescimento, de culturação acadêmica e de outros processos. Nós hoje temos o prazer de continuar com aquela temática de feminino ou feminista, a mulher em debate, a mulher sendo vista. E hoje a nossa ênfase vai ser diferente, não mais uma apreciação histórica, não mais uma apreciação sociológica dessa mulher dentro dos contextos, mas alguém nos perguntou, ou perguntou para alguém do grupo, que um desafio precisava ser trazido para aqui, que é justamente o que nós fazemos com aquilo que nós estamos agora conhecendo. Falando da mulher, como esse ser emancipado, como esse ser que pode, mas na prática, como essas coisas podem acontecer? Na verdade, nós somos uma geração muito teórica, e a Bíblia diz no livro de Tiago que nós devemos ser praticantes daquilo que nós sabemos, e não só ouvintes esquecidos. Então, hoje nós vamos trazer aqui, nesse momento, nessa discussão tão gostosa, conselhos práticos de como tornar possível aquilo que já foi conquistado e como se livrar de algumas armadilhas também, não é? Que hoje esse universo coach tem produzido para o ser humano, principalmente dentro do contexto de sexo, não é? Então, nós temos hoje aqui as mesmas pessoas, nós temos aqui Maria Luísa e nós temos aqui a Rebeca. Mas antes disso, eu gostaria que você tomasse um tempo agora aí. Primeiro, você curtisse esse podcast, compartilha ele pelo menos com 5 pessoas do seu nicho de relacionamento. A outra coisa, escreva, vá no chat, dê uma palavra. Tudo isso vai fazer com que o YouTube entenda que é de relevância esse conteúdo e vai liberar para muito mais pessoas. Tá bom? Vamos lá então para o nosso bate-papo, vamos logo aqui para os nossos conselhos, vamos aqui para as nossas apreciações. Seja bem-vinda, Maria Luísa, seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, é um prazer imenso, né? Estarmos aqui novamente, né, Rebeca? E agora com a oportunidade de falar, e aí, né? Estamos convivendo com esse universo que é ao mesmo tempo feminino, mas também somos provocadas, somos refletidas, acabamos tendo a reflexão, né, das doutrinas, do que é colocado pelo movimento feminista, e isso acaba afetando o nosso dia a dia, não tem jeito. Nós ocupamos hoje muito mais lugares do que as mulheres do passado. Nós temos muito mais direitos, né, muito mais oportunidades. E isso tem feito com que a gente tenha que administrar muito mais coisas do que acontecia no passado. Então, e aí, né, na prática, como funciona? E aí, Rebeca? E aí? E aí que às vezes a gente se coloca muito no lugar teórico da vida. E quando a gente vai como transformar a teoria em prática, a gente se perde, né? Porque o que faz a vida acontecer é a prática. A teoria nos informa, mas a prática faz a vida de fato acontecer. Então é muito valorativo essa parte B de hoje, porque a gente precisa saber como é que eu dirijo. Um carro, teoricamente eu posso aprender como é que ele funciona, mas como é que eu entro, coloco o cinto, ligo o carro, como é que dá o arranque. Eu acredito que a proposta de hoje vai atender isso aí, como andar com carro. Perfeito. É fácil andar com carro quando você tem um monitor do lado da autoescola. Você tira a carteira, você vai lá e tem a habilitação, mas quando alguém diz, pega o carro, sai sozinho. Geralmente você fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com esse trânsito todo? Eu. Como é que eu vou lidar com a imprudência das pessoas? Sim. Como é que eu vou lidar com os meus medos? Seria mais ou menos isso, ok? Exatamente. Então vamos trazer logo aqui a primeira consciência que a gente pode elaborar
e deixar aqui como sendo um elemento prático. Vocês são mulheres e também têm experiências pessoais. Eu acho que isso ajuda por demais, não é? Porque dá uma autenticidade, não é algo que eu estou dizendo. Eu sei que é porque eu passo por isso. Eu faço isso, eu já vivi isso. Eu não consegui isso. Então, eu gostaria que nós começássemos por aí. Eu começo e Pode passo a ir. bola para você. Então, acho que o primeiro passo é que, assim, diante de tantas demandas, a gente meio que tem se fragmentado ou acabamos nos vendo de forma fragmentada. Então, assim, em algum momento eu sou mulher, em algum momento eu sou mãe, mas à medida que eu sou mãe, eu acabo perdendo um pouco de ser mulher. E à medida que eu sou profissional, então a gente vai se vendo em caixinhas, como se fôssemos partes fragmentadas de nós mesmos. E na prática, para que a gente possa viver o que a gente nasceu para viver, livre, né, de uma forma livre, conforme está escrito, inclusive, na palavra de Deus, a gente precisa entender que a gente é um todo. Eu acho que esse é o primeiro passo, é entender quem você é, e é o processo do autoconhecimento, né? Quem que eu sou, o que que eu gosto, quais são esses lugares que eu ocupo, quais são os meus propósitos, como que eu faço isso acontecer, o que eu não consigo dar conta, o que eu tenho medo, estar de frente a frente com você mesma no espelho. E esse é um processo que é um processo muito complexo, porque geralmente a gente tem dificuldade de se olhar no espelho e ver os nossos defeitos, né? A gente gosta de olhar quando a gente está se sentindo bem, com a autoestima super legal, mas nem sempre a gente está assim, nem sempre a gente está motivado. Então, se olhar no espelho e entender, inclusive, o que não me motiva, o que me mantém, é importante. E existem muitas formas da gente se conhecer, né? A gente poderia passar pela terapia, né? Pelo processo de espiritualidade, mas eu queria deixar uma experiência, assim, própria, porque eu vivi tudo isso nos últimos 3 anos, né? Foi realmente um processo de resgate de mim mesma enquanto mulher completa, porque eu vim ao longo dos anos vivendo essas partes, né? Experimentando essas partes. E há 3 anos, de fato, coincide com a minha conversão, com o meu batismo, porque convertida, eu costumo dizer que eu já sou há 12 anos, ou até mais que isso, mas coincidiu com o batismo, coincidiu com a perda de meu pai, e eu entrei nesse processo de me conhecer como um ser completo. E eu me lembro que a palavra que me conduziu foi de que Jesus veio para que a gente tivesse uma vida abundante. E eu comecei a olhar e falar assim, bom, eu não estou tendo essa vida abundante, então eu preciso buscar o que não está me deixando ter. E eu fui rastreando mesmo com uma lupa tudo aquilo que eu sentia que roubava a minha paz. Tudo aquilo que me dava desconforto no sentido realmente negativo da palavra. E foi um processo de me colocar de frente do espelho e falar assim, calma aí, quem é a Maria Luísa de verdade? E você vai passando por várias etapas, né? São várias cascas que vão sendo retiradas. E a minha experiência, assim, maior, incluindo a terapia, incluindo o meu processo de espiritualidade, de me descobrir pela palavra de Deus, foi além disso, que foi a construção de narrativas. Então, eu comecei a escrever sobre mim mesma, no celular mesmo, em blocos de notas, quando eu percebia que as minhas emoções mudavam, por que eu estou reagindo assim? E eu fui anotando, e não só sobre mim, mas também sobre os meus. Eu falo que eu acabei mapeando o comportamento de quem estava ao meu lado, mas o comportamento que me afetava, que tipo me deixava ansiosa. E eu fui buscando em Deus como agir a partir daquele processo de autodescoberta. Então, me conhecer, né, como um todo. Calma aí, Maria Luísa não é só pesquisadora, que era, né, não é só profissional, que era a área que eu me sentia mais reconhecida. Destacada. Exatamente. Sim. E eu fui me descobrindo com lugares que me faziam muito melhor, que me traziam muito mais paz, muito mais alegria
do que esse que eu achava que era o lugar que eu deveria ocupar em destaque. Fantástico. Isso aí, para mim, foi realmente um exemplo de alguém que pôde catalogar, não é, a si mesmo, se conhecer não só dentro de um processo de pensamento, mas escrever sobre si. Eu acho que é uma prática hoje bem reduzida. E no campo da terapia, Rebeca, a gente percebe que há uma necessidade Sim. dos indivíduos para, digamos assim, para desconectar processos disfuncionais de poder escrever a respeito. Eu queria que você desse uma palavra também. Vamos trocar bola aí, vamos aí. Sim. Na verdade, escrever é terapêutico, né? Isso que Maria Luísa traz, que ela trazia, né, a descrição das emoções dela na psicologia, a gente fala sobre o diário das emoções. Perfeito. Então, nominar as emoções é uma das tarefas que a gente faz em terapia, né? Dizer quais são as emoções, porque às vezes as pessoas não sabem nem dar nome às emoções. Então, a gente precisa psicoeducar sobre o que é emoções e quais são as principais emoções. Para que o indivíduo, ele vá, por exemplo, vou te dar aqui um diário das emoções, que você vai escrever de domingo a domingo, você vai marcar um X, quais foram as emoções que você mais teve durante um dia, né? E aí, a partir disso, o indivíduo vai começando a se identificar enquanto percepção, enquanto conhecimento, e a partir disso a gente progride. Agora que você já consegue reconhecer, nominar suas emoções, você vai escrever como essas emoções fazem você se sentir na prática, no dia a dia, nos relacionamentos. Eu reconheci a emoção tristeza. Isso me faz me relacionar com as pessoas como? Eu cheguei no trabalho mais quieta, mais reservada, sem conversar muito, porque, na verdade, a gente está num processo de vivência social em que as coisas estão muito terceirizadas. Se eu não quero ler um livro, eu vejo o resumo que alguém escreveu e colocou lá uma resenha crítica. E aqui, ali se torna a minha opinião. E quando a gente vai trabalhar com o manejo interno, quem eu sou, as minhas questões, eu preciso entender a minha história. As nossas motivações, eu posso ouvir a história de outros e admirar, mas eu preciso ser motivada pela minha própria história, porque a história do outro não vai vir como elemento de construção para o meu ser. Então, eu preciso ser motivada pela minha própria história. E aí, quando o indivíduo vai conseguir transitar sobre as etapas, sobre as fases da vida. E aí é importante a gente perceber alguns conceitos importantes sobre o que é personalidade, o que é temperamento, o que é identidade e o que é propósito, que são caixinhas diferentes. Vamos trabalhar sobre isso de maneira assim bem mais... Olha, já vamos começar a colocar um gostinho de quero mais na boca das pessoas para que eles fiquem espertos, ligados nisso aqui que nós estamos partilhando. Sim. Vocês falando aí, e Luísa trouxe a questão da experiência pessoal. Você traz a questão das emoções. Nós vivemos um processo histórico. Querendo ou não, a mulher, dentro desse processo, ela foi, digamos assim, nessas gerações anteriores, sufocada, ela foi mortificada, ela foi protelada. E nós somos resultado dessa geração de mulheres. Ok? Minha mãe, a minha avó, a minha bisa. E nós somos parte dessa construção. Ok? Em dado momento, essas pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, enfrentaram situações que são peculiares a essas demandas de família. Por exemplo, é complexo a relação entre filha e pai, e há uma necessidade. E assim, a gente podia até dar um toque depois, lá na frente, sobre isso. Essa necessidade dos pais, não é, terem assim, esse relacionamento com essa filha, a necessidade de produzir nela esse nível, eu vou chamar de testosterona existencial, para equilibrar, não é, a alma dessa menina. Então a gente vai percebendo que essa geração ela vem bombada pela inexperiência, porque ser pai, ser mãe é uma experiência que nós vamos aprendendo. Não tem cartilha que me prepare antes, tipo, eu vou me preparar sobre maternidade, eu sei tudo, não. Ela é um processo de acontecimento visceral, dia a dia, e por mais que eu diga, tem um mapinha, mas a novidade não é assim. Então, minha palavra seria, essa mulher que nós estamos falando aqui agora,
que passou experiências, né, anteriores de relacionamentos familiares, pais abusivos, mães abusivas, mulher. O homem, ele tende a, num processo como esse, ele estoura, puf, e cai fora. Estoura a caixinha, se apaixona, vai... A mulher não. Ela é mais resignada. Ela tem mais dificuldade de caminhar para lá. Então, eu queria que nós falássemos um pouco sobre isso também, até para entrar naquilo que você colocou, ok? Então, vamos lá. Esse lugar é interessante porque a gente não é uma estação só. Quando a gente vai entendendo primavera, outono, verão, cada estação vai trazendo para a gente necessidades distintas, tanto de alimentação como de vestimenta, como de proteção. E a gente precisa, enquanto mulheres, enquanto ser humano, olhar as nossas vidas a partir de estações. Por exemplo, às vezes, em um contexto familiar, foi a mãe e a filha durante todo um percurso de desenvolvimento. Então, nesse percurso em que foi a mãe e a filha, desde tenridade, adolescência, juventude, elas precisaram ser aquela mulher que pegava o galão de água, que trocava o botijão, que aprendia a trocar a resistência do chuveiro quando queimava. Aquilo ali era um manual de sobrevivência porque elas duas eram mantenedoras daquela realidade de lá. Aí agora essa jovem, ela está se preparando para casar. Ela está noiva. E aí ela precisa entender que as estações mudaram. Peraí, em uma estação, a minha sobrevivência era ser mantenedora da existência desse lar como um todo. Agora que eu estou casando, eu preciso entender que esse lugar não é ocupado por mim sozinha. Perfeito. Então eu tenho alguém que pode pegar o peso e eu não pegar. Eu tenho alguém que pode trocar a resistência do chuveiro enquanto, sei lá, eu estou fazendo o almoço ou lavando os pratos. E eu percebo, principalmente dentro do contexto de aconselhamento, acompanhando jovens, dentro do conceito da realidade também de espaço terapêutico, essa dificuldade das pessoas de mudarem de estação. Perfeito. E essa é uma das dificuldades maiores que a gente tem hoje, que é viver o momento presente. Então, essa aceleração, esse lugar de que eu sempre fiz isso e agora eu continuo fazendo, ou que eu tenho que cada vez mais fazer coisas para mostrar minha competência enquanto mulher, tem levado ao adoecimento. Então, a gente precisa começar a pensar que, mudando de estação, a roupa, a vestimenta, os utensílios e os alimentos também acompanham essa mudança. E aí entra uma realidade na prática, que é muito trabalhada também no contexto terapêutico, que é a carta. A carta, ela é libertadora. Porque, às vezes, você não tem como voltar nesse lugar do pai e dizer aquilo que aconteceu, como você se sentiu, ou você não pode simplesmente voltar naquela infância ou naquela adolescência que era você e sua mãe, e vocês precisavam sobreviver fazendo todas as atividades, mas você pode fazer uma carta se despedindo dessa menina, adolescente jovem, que hoje não precisa mais ocupar esse lugar. Isso é libertador. Perfeito. Então, essa carta, ela traz esse lugar de passagem de ciclo, porque a nossa mente, ela precisa elaborar as fases. E nem sempre a nossa mente elabora as fases simplesmente porque a gente está vivendo outras coisas. Ela precisa entender. E a ideia da escrita, a ideia de fazer depois de ser escrito uma leitura em voz alta e às vezes até de queimar essa carta, traz o entendimento para a nossa mente. Não, peraí, eu estou liberta de uma estação para agora viver outra estação. Perfeito. Interessante, né, que assim, instintivamente eu digo que meu processo ele teve muito da minha sensibilidade, do instinto, né? Eu acabei fazendo isso na carta aberta no Instagram. Então, à medida que eu elaborava um processo do passado, eu falava assim, já não sou mais a mesma, eu fazia uma carta aberta. E é interessante que quando você faz isso, que você se despede daquele momento, ou daquele trauma, ou daquela memória que não te fazia bem, você automaticamente entra num novo ciclo, né? Você é libertado, você liberta também quem está ao seu redor e você entra numa vida nova. E essas relações, né, que vêm com a gente, que vêm dos nossos familiares e às vezes dos que vieram antes deles, isso vem sim perpassando de geração em geração.
E daí a riqueza da gente se conhecer. Eu diria, um conselho que eu dou para toda mulher, assim, se conheça. Se possível, antes de ser mãe. Mas se não deu tempo, se conheça agora. Porque nós acabamos reproduzindo nos nossos filhos ou evitando alguns comportamentos, né? Porque eles carregam traumas, ou eles carregam memórias ou heranças que vieram sendo passadas de geração em geração. Então, às vezes, quando você nem se dá conta, você está reproduzindo aquilo que você menos gostava. Ou você vai para o lado oposto, totalmente oposto, e reproduz também comportamentos inadequados. Então, assim, esse processo de se conhecer, e não só se conhecer, mas se permitir ser, ele é libertador não só para a gente que é mulher, ele é libertador para quem está ao nosso redor. Então, por exemplo, os meus filhos hoje, eles sabem que eu não dou conta. Ao não dar conta, a não querer provar que eu posso, que eu consigo, que eu estou bem o tempo todo, eu dou para eles o direito deles também se permitirem. Deles também falarem, olha mãe, hoje não vai dar, hoje eu não consigo. Deles aprenderem a gerenciar. Porque, na verdade, nós aprendemos a gerenciar do jeito que a vida vai apresentando. Mas a gente pode evitar um monte de sofrimento para os nossos filhos se a gente começar a ensiná-los a gerenciar o tempo, as tarefas, as prioridades, desde pequenos, com pequenas coisas. E isso só é possível quando a gente se conhece. Então, quando eu falei assim, eu conheci quem estava, né, o comportamento dos meus filhos a partir das projeções que eu fazia neles. Eu reagia na projeção e falava assim, não, mas isso não é do meu filho, nem da minha filha, isso é meu. Então, calma aí, se é meu, me dê aqui que eu vou ter que resolver. Que nem percebia que isso estava sendo passado. Não é? Eles estavam absorvendo algo que possivelmente nós, pais, nem imaginamos que isso é nosso neles. Não é? Mas pode continuar. E aí, só para fechar essa fala, né, isso que Rebeca traz é extremamente importante a gente olhar, porque assim, nós estamos adoecidas mesmo, porque ninguém consegue dar conta. E se a gente fica o tempo todo tentando se desafiar, provar, eu consigo, eu dou conta, eu vou colocando cada vez mais tarefas, chega uma hora que não dá. Nós somos uma máquina. E somos seres falíveis, né? Exatamente. Porque senão a gente vai competir com a própria divindade, né? Exatamente. Se a gente for viver esse nível de perfeição, a gente vai querer ter atributos divinos que a gente nunca vai ter. Exato. Tem um livro até interessante de Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Sim. Fantástico esse livro, e é a história de alguém que era muito anacástica, muito perfeccionista, né? E aí ela vai trazer alguns tipos de perfeccionismo. Perfeccionismo autodirigido, que é aquele que eu não posso errar, que eu tenho que dar conta de tudo, que o meu dia não pode ter nenhuma lacuna. Aí tem o perfeccionismo socialmente prescrito, que é quando eu olho para vocês e falo, não, eles esperam muito de mim, então não posso fazer menos do que o perfeito, né? E o perfeccionismo dirigido ao outro, não, é meu esposo, então ele tem que agir assim, 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 ele tem que ter tais e tais ações. Então a gente precisa se identificar até nesses perfeccionismos. Que tipo de perfeccionista eu posso ser? Porque isso pode estar minando a nossa qualidade de vida e a nossa produtividade também, né? Tem uma frase que eu costumo usar muito em casa com meu esposo, que eu falo, eu não dou conta. Eu acho essa frase libertadora. O Rebeca, eu não dei conta, não dei conta. E é tão libertador falar isso, porque a gente precisa entender, todo dia, se a gente for fazer uma análise, parou o dia, vai ter lacunas, vão ter gaps. Olha, isso aqui foi feito, mas foi feito assim. Olha, isso aqui foi assim, mas... Ou não foi feito. Ou não foi feito. Então, sempre vão ter, porque a ideia de se permitir ser o que a gente é, que é ser humano, é entender uma constante imperfeição bem-sucedida. Perfeito. A gente vive de imperfeições bem-sucedidas. E aí, quando a gente vai para a palavra, literalmente a gente repete tanto isso, às vezes canta que Jesus é a verdade que liberta, nós vivemos a verdade que liberta, mas na prática isso não acontece. Porque a verdade que liberta é quando eu digo eu sou falível, eu sou imperfeita, bem-sucedida, eu não dei conta de fazer tudo, o que era para fazer segunda eu vou ter que diluir em 2 dias. Então a gente precisa, inclusive, viver mais o que a gente pronuncia, até no contexto bíblico mesmo. Perfeito. Né? E quando a gente está vocês falando sobre isso, me remeteu uma palavra de Paulo, quando ele diz, olha, não que sejamos perfeitos, mas uma coisa nós fazemos,
esquecendo das coisas que ficam para trás, prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sim. E trazendo também uma palavra em Isaías, quando no capítulo 43, quando Deus chega para Israel e diz, olha, vocês podem reconstruir a partir de agora. É agora. E ele diz assim, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo algo novo. Ela já está surgindo. Numa versão NVI diz assim, vocês não percebem? Eu só vou perceber o novo. Entra naquela palavra de Luísa, cortou, parece que entra um novo ciclo. Quando eu abro mão dessas coisas. E eu sei que o abrir mão não é um processo tão simples e tão fácil, mas é possível. Sim. Okay? É um exercício. Pronto. Porque a gente vem de padrões, né? E aí, para poder a gente quebrar padrões, a gente tem que exercitar. Quando a gente, principalmente mulher, viu, pastor? Tranquilo. Quando a gente aprende a ir por um caminho dirigindo, é muito difícil mudar aquela geografia, porque a mente já está condicionada àquele caminho. A mesma coisa são as nossas ações e comportamentos. Já é algo automático, porque faz parte do nosso padrão. E aí, para a gente reestabelecer padrões, a gente tem que exercitar. Por exemplo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que exercitar isso. Quantas vezes eu já peguei um papel e em dias assim que eu me sentia muito aflita e escrevi o que eu posso puxar na minha memória que me traz esperança para viver essa dificuldade de hoje. Aí eu ia escrevendo, isso aqui que eu achei que eu não ia dar conta lá no mestrado, vixe, consegui, defendi tal época. Isso aqui que eu passei na minha casa. Olha, olha aí, esse não é o fim mecanismo do mundo. Potencializador de ações. Exatamente. E é interessante porque, assim, por que a gente precisa disso? Porque a nossa mente, ela acaba trabalhando pela perspectiva da escassez. Ou do que não foi feito. Uhum. Então, geralmente, a gente olha pro dia e fala assim, eita, não fiz tal coisa. Mas você não lembra de tudo que você fez. E eu vivi esse dia, semana passada, minha filha, ela falou assim, eu falando, nossa, não fiz isso aqui. Ela falou assim, mas olha tudo que você fez. Você me levou, você me buscou, você fez isso, fez aquilo. E ela fechou a fala dela, foi muito interessante. Ela falou assim, mãe, tem umas guerras que a gente pode escolher qual que a gente quer lutar. Eita, palavra poderosa. Gente, ouça isso. Ó. Isso aqui é algo, é uma palavra rema. Sim. Nós precisamos escolher as lutas que temos que lutar. Perfeito. Talvez você esteja lutando uma luta que não seria para esse instante, porque você não está munida de todo o equipamento, de todos os instrumentos. Mas ela pode ficar aqui em stand-by e tem lutas menores que vão dar para você um nível de confiança, de certeza, para conseguir vitórias maiores. Os pavimentos, né? Maiores. Pronto, você pega Davi, a história de Davi é linda. Não é? A história de Davi é linda. Quando a Bíblia diz que Deus escolhe aquele menino porque era um pastor de ovelhas, e quando o pai pede para ele levar, depois de ter sido escolhido, ungido, ele não acreditou nisso. Eu acho que ele recebeu o óleozinho na cabeça, mas para ele aquilo era a mesma coisa de voltar para o pasto. E a Bíblia diz que ele voltou para o pasto, o pai mandou chamar e disse, leva comida para os teus irmãos. E ele levou comida para os irmãos. Um dos irmãos que morria de inveja dele, o mais velho, Joabe, chegou para ele e falou, você veio fazer o que aqui? Você já veio espiar? Você está querendo dizer para as pessoas que Samuel esteve lá? Davi olhou, não disse nada. Porque não é essa a batalha dele. Essa não era a guerra dele não era contra o irmão dele. Ele perguntou, vem cá, estou sabendo que tem aí um gigante, um incircunciso filisteu, que está desafiando o povo de Israel. Ele disse, pronto, você já quer se aparecer. Ele ficou calado. Se apresentou para quem se apresentou. Quando Saul pergunta para ele, vem cá, meu filho. Ele falou, mas quem é esse circunciso aí que está desafiando? Saul era frouxo. Ele disse, eu vou. Saul disse, você é criança. Olha a sua aparência. Mas tudo bem, pegou a armadura, colocou sobre Davi e disse, por que você acha que você pode matar esse gigante? Ele disse, olha, essa armadura aqui não serve para mim. Eu tenho as minhas armas. Porque eu sou pastor de ovelhas. E uma certa feita, eu matei um urso e matei um leão. Então, quem mata urso e mata leão, daqui a pouco vai matar um gigante.
Porque os processos menores, eles vão catalisar poder para que você vença processos maiores. Então, fica essa palavra aqui para você. Escolha as suas guerras. E é interessante, Pastor Mel, porque essa palavra de Davi, ela dá pra gente algumas estratégias também. Veja, ele não foi direto no gigante. Ele não se posicionou de frente para o gigante. Ele primeiro criou uma estratégia mental, ele buscou informações com quem conhecia e depois ele montou a estratégia de vencer o gigante. O grande problema é que, às vezes, a gente quer se deparar com o gigante cara a cara sem ter uma estratégia de guerra, inclusive, né? Ou uma estratégia de ação. Por exemplo, eu quero fazer, profissionalmente, eu quero fazer uma universidade, uma graduação. Ou quero fazer um mestrado, que para mim é mais fácil de explicar. Então, é um gigante. Se eu pensar nele, pensar, às vezes, quanto eu vou gastar, quanto tempo eu vou investir, como eu vou fazer, como eu vou passar na prova, eu desisto. Quando, na verdade, você só tem que primeiro buscar a primeira informação. Onde eu vou fazer? Quem pode me apresentar um professor? Qual estratégia eu vou conduzir? E uma outra questão é que, assim, às vezes nós estamos usando estratégias muito erradas. Então, a gente fica tentando mudar pessoas, né? Enquanto mulheres, nós somos muito disso. A gente tem uma visão de zoom out, né? De olhar e de falar assim, olha, isso aqui não vai ficar. A gente tem essa sensibilidade, esse poder analítico e tal. E você fala para as pessoas, às vezes para o marido, às vezes para os filhos, às vezes para a mãe, para os amigos e tal. E você fica ali tentando advertir a pessoa, tentando mudar. E isso é uma batalha que é perdida, porque ninguém muda ninguém. Perfeito. Ninguém muda ninguém. A gente, enquanto mulher, a gente tem autoridade. Primeiro, assim, mulheres, você só tem autoridade sobre seus filhos, eu lamento. Você não tem autoridade sobre seu marido. Mas tem uma pessoa que tem, que é o seu próprio pai. Então, a gente tem entrado em batalhas para mudar pessoas, que são batalhas que a gente não vai vencer a não ser em oração. E aí aqui entra uma coisa importante, saber a quem recorrer, né? E, às vezes, a imperícia de muitas mulheres é sobre esse lugar de a quem recorrer. Recorre, por exemplo, ela precisa recorrer sobre a questão de que ela não se sente feliz, ela recorre ao outro como resposta da felicidade dela. Ela entende que os apegos respondem às faltas. E aí a gente precisa entender que o próprio Jesus, ele nos ensinou claramente que desapego não é desamor. Perfeito. Porque quando eu entendo que eu preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas, ele já me disse, todas as outras coisas não respondem às suas necessidades. Então isso é desapego, né? Então a gente precisa entender que desapego não é desamor. O desapego é saber a quem eu recorro sobre todas as coisas, porque nenhum ser humano pode me suprir em todas as coisas. Por mais que meu marido me ame, por mais que os meus pais me amem, eles não conseguem preencher aquilo que eu preciso produzir em mim mesma. Responsabilidade, compromisso, nãos necessários para os sims indispensáveis que eu tenho que ter na minha vida. E às vezes não é sobre mudar quem somos, mas sobre aprender a lidar com quem somos. Aí é que entra o fator personalidade. Né? E aí a gente tem várias teorias de personalidade, mas tem uma dos 5 fatores, ou Big Five, que vai trazer algumas características. Abertura a novas experiências. Então vão ter pessoas que vão ser desbravadoras. Não, isso aqui é novo, não quero, bora pensar, bora analisar, bora executar. Já vão ter pessoas que vão ter como característica o neuroticismo. Geralmente são aquelas pessoas que têm uma tendência a ter um humor mais deprimido, a ver aquele peso, né, mais negativo nas coisas. Já outras pessoas vão ser voltadas para a realização. Então, elas estão sempre se envolvendo em desafios. Já o outro vai ser mais, tem a característica da extroversão. Então, ele já chega, é aquele carismático. Ele já chega encantando, ele já chega envolvendo. O outro já vai ser aquele mais sociável. Então, ele sempre vai ser mais empático, se direcionar para o outro. Então, a gente precisa se perceber enquanto personalidade, não para que a gente entre num casulo e fale, essa sou eu. Mas para que a gente aprenda a lidar, não, pera aí. Se eu sou muito negativa, se eu acho que tudo tende a dar errado,
o que eu preciso fazer enquanto atividades, né? E trazer o que pode me dar esperança, é um bom exercício para isso, para que a gente se movimente nesses lugares. Porque, assim, o Senhor, Deus, ele não tira de ninguém para colocar em ninguém. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Então, Deus não vai tirar de mim para dar a Maria Luísa e de Maria Luísa para dar para mim. A porção é individual. Exatamente. E às vezes o que as pessoas estão se perdendo, e a gente está falando no contexto mulher, e entra esse lugar da competição, é eu quero ter o que a outra tem, eu alcançar o que a outra alcança, mas peraí, você já se perguntou sobre o seu propósito? Perfeito. Porque o que é propósito é o lugar que você ocupa no mundo. Por exemplo, eu tenho muito claro meu propósito. É ajudar pessoas a encontrar o sentido das suas vidas. Então, quando eu dou uma aula na EBD, eu não perco esse propósito. Porque Deus moldou cada um. Exatamente. Moldou, é um molde. Então, Ele nos modelou. então a questão não é eu entender que Maria Luísa está vivendo o propósito dela tão bem vivido, tão alcançando esse lugar de ocupação na vida do outro, e eu falar, eu vou repetir porque tá tendo sucesso aqui. Não, eu preciso olhar para mim e falar qual é o meu lugar de pertencimento no mundo. Aí é que entram as frustrações. Eu acho que isso aqui não é para mim. Não dou conta disso. E aí por quê? Porque você tá vivendo o propósito do outro, a caminhada Não do se outro. descobriu. Exatamente. Não se descobriu. É importante. Eu estava ouvindo uma vez um pastor de São Paulo, ele lida na área de planejamento estratégico. E geralmente nós somos indivíduos que imaginamos que essa ferramenta é uma ferramenta para administração de negócios. Sim. Mas pouco de nós temos um planejamento estratégico de vida. Sim. De nós mesmos. Né? Muita gente acha que já passou. Vamos falar de mulheres. Nós não estamos aqui pensando em mulheres enquanto fases. Mas existe um lugar onde a dor é maior, que são as mulheres casadas, as mulheres do lar, as mães, que é em grande maioria, é onde exacerba todos os processos, né? E tem muitas dessas mulheres que por conta da própria vocação, ou sei lá, o afeto, iniciou uma carreira conjugal e tornou o esposo alguém que criou um esteio, disse, não, vou ser do lar, vou cuidar dos meus filhos, e enquanto isso eu vou passar a roupinha dele, ele vai conquistar, tal. Chega um dado momento, ou ela se frustra por imaginar que não está sendo valorizada como aquela que prepara o trampolim para que o indivíduo suba, e às vezes os homens não têm essa percepção. Sim. Eles sempre analisam as mulheres como os business, eles admiram muito mais as mulheres que são business executivas do que mulheres do lar. Mulheres que estão passando a camisa, fazendo a comidinha, travesseiro cheirosinho, cuidando dos filhinhos. Meu filho, seu pai chegou cansado, sai daqui. Isso para eles. Então tem mulheres que hoje estão vivendo esse processo e dizendo, peraí, eu não vou ser mais besta. Mas se esbarram numa outra questão. Como começar agora? É complexo isso. Como eu vou começar agora? Será que dá tempo? Eu já estou com meus 40, eu já estou com meus 38, mercado de trabalho, estudar. Minha pergunta é uma provocação. É possível? Como fazer isso? Então, a gente falou que o primeiro passo, né, e a gente falou bastante sobre se conhecer. Acho que o segundo passo prático para a gente viver uma vida abundante e equilibrada e saudável é saber o que eu faço e por que eu faço. E isso tem a ver com esse lugar. É ter consciência das suas escolhas, porque é muito fácil a gente colocar a nossa frustração no outro. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Menos em mim, obviamente, né? Então, assim, é muito fácil a gente responsabilizar o outro por uma decisão que foi nossa. Então, assim, essa consciência de eu faço isso por quê? Eu quero fazer esta outra coisa por quê? E ter clareza, consciência do que você está se movendo e por quê. Fatalmente, essas mulheres tomaram essa decisão no passado porque naquele momento era o que se podia ser feito, era o que se queria ser feito. E, obviamente, ao tomar uma decisão, você vai percorrer um caminho. Só que a vida não é estática. Eu posso mudar a qualquer momento. E, geralmente, nós somos levados a mudar. Deus não criou a gente para viver numa zona de conforto. Ele desafia ao crescimento. Então, o que eu diria para essas mulheres? E eu posso dizer porque eu fiz. Rebeca está aqui como minha mentora também. Eu abri
um documento, pode ser um caderno, pode ser um PowerPoint, um Word, e eu fui mapeando, tipo, eu sou boa nisso. Nisso eu não sou tão boa. Eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho uma habilidade nisso. E eu fui tentando resgatar coisas até da minha infância. Olha, quando eu era criança, eu gostava muito de escrever. E não à toa, hoje eu sou pesquisadora. Eu levei para a escrita científica o meu hábito de, né, assim, o que eu gostava de fazer, que era escrever. Então, a gente tem muitas potencialidades. Mas eu só sou dona de casa. Olha, como dona de casa, eu posso te assegurar, você isso tem muitas potencialidades. É enorme. Então, assim, comece a se perceber naquilo que você é boa. Enquanto dona de casa, enquanto mãe, eu tenho uma prima que ela era professora universitária, sabe? Uma referência em Vitória para tratamento de pacientes na oncologia. E ela abriu mão de tudo para ensinar os filhos em casa. E ela está construindo uma carreira a partir do dom de ensinar, da missão, do propósito que ela entendeu ter e ajudando outras mulheres. Então, assim, comece a olhar para você e fala assim, em que eu sou boa? E tem um lugar, e é um lugar que eu também descobri recentemente. Pode parecer que não, mas é. Porque eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou muito tímida, eu sou muito reservada. Mas eu tenho conhecido o lugar de estar com mulheres como um lugar de cura, como um lugar de rede de apoio. Então, às vezes, você está procurando, na verdade, não um trabalho remunerado, não uma profissão, mas você está procurando um lugar onde você se sinta pertencente. E existem muitos lugares. Existem muitas mulheres, de repente, precisando exatamente do que você tem, que é a experiência de cuidar da casa, a experiência de cuidar dos filhos, a experiência de, às vezes, fazer artesanato, a experiência de cozinhar. Então, assim, eu digo que nada está perdido. Eu tenho um pensamento que é meu, assim, desde muito tempo. Ok, estamos aqui, e agora? A gente faz o quê com isso que a gente tem? E pela minha fé, eu creio que a gente não chega em lugar nenhum sem que haja um propósito. Deus tem um plano perfeito e o plano dele não erra, né? Eu digo, a gente não tem nada de errado, é a gente que se vê com os nossos olhos. Eu tenho pedido assim, Deus, me deixa me enxergar com os teus olhos, com os olhos de um pai que me criou imperfeita mesmo, porque nós precisamos do outro, nós precisamos das experiências em que a gente erra para aprender. Então, assim, olhe para você, mulher. Sim. Eu tenho certeza de que tem muita coisa boa dentro de você, pronta para vir à tona no momento que você quiser. E aí é um lugar que muitas mulheres se perdem. Hoje se fala muito sobre identidade. Identidade. Mas o que é identidade? Identidade é o reconhecimento do seu valor. Isso é identidade. Porque a personalidade é a nossa formação, né, enquanto genética, história de vida, contexto familiar, né, ela vem de várias influências da nossa personalidade. O temperamento é a nossa parte mais biológica, como, por exemplo, a timidez. Né? E quando a gente vai pensar na identidade, é a vivência dos nossos valores. Esses valores, eles são dinâmicos. Porque, por exemplo, quando você sai do processo de ser solteira e agora ser uma mulher casada, os valores mudam até mesmo de como você vai viver a sua renda. Né? Quando você se torna mãe, os valores também vão sofrer também um dinamismo. Então, a identidade é o reconhecimento do seu valor. E aí é que entra esse lugar de dona de casa, ele foi muito marginalizado pela própria crença do desvalor que a mulher se colocou. Porque a crença do desvalor tira a validação daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu não vejo o que eu faço com valor, eu vou disseminar na minha fala, exatamente, na forma como eu me comporto, em como eu expresso o que eu faço no dia a dia. Então, a gente precisa entender que o lugar que eu estou não foi só colocado por alguém. Foi um lugar que eu também me permiti estar. Perfeito. Então, tem uma responsabilidade mútua e a gente precisa entender isso. Então, quais são as crenças, outro exercício, quais são as crenças que estão mais reverberando aí nas suas ações? Quais são suas crenças de desvalor? E quando a gente pensa nesse lugar do feminino e da feminista, nós somos influenciados pelo mundo.
E a gente vai ter... eu não sou feminista. Essa fala é um pouco perigosa. Porque nós temos alguns traços. Por exemplo, vou citar um exemplo meu. Eu casei trabalhando fora, trabalhava fora há muito tempo. Meu esposo tem um trabalho que ele trabalha viajando e eu resolvo assim, por exemplo, a energia deu problema. Pronto, eu vou chamar o eletricista, quanto é, trocar a fiação toda, resolveu. Aí ele abriu o quadro tá todo novo. Como é que foi? Eu falei, não, a energia tava caindo demais, eu tomando banho. E aí eu falei, isso aqui tem que ser resolvido. Aí eu liguei, me deram um número de um eletricista de confiança. E aí eu liguei, ele veio, resolveu o problema todo e troquei. Mas, Rebeca, precisava trocar tudo? Eu falei, ele disse que sim. Aí eu fui lá, comprei e troquei, tá resolvido. Tá tudo funcionando aí. Então, assim, esse lugar, a cortina, não, o rapaz veio, consertou. Então, assim, eu fui aprendendo a transitar por esse lugar de partilha. Porque tinha alguns traços feministas aí de eu vou lá, eu resolvo, eu dou conta, a pessoa vai chegar, tá tudo resolvido sexta-feira. Né? E ele, não, peraí, inclusive o que você gastou X, se eu tivesse sido envolvida na decisão, você ia gastar metade. Eu falei, o quê? Eu vou lhe falar, vamos aqui, ó. Tá. Essa parte aí vocês não lidam bem. Essa parte vocês não lidam bem. Então a gente precisa também perceber esses movimentos, porque eles são muito sutis. São. Às vezes a gente acha que o processo feminista ele é muito gritante, né? De odiar o homem, de não querer ser mãe. Mas tem coisas muito sutis que também às vezes podem ir expressar, dificultando essa relação a dois, né? Então sim, Maria. Tá. Não, e eu ia dizer que assim, isso é uma batalha. Eu acho que não foi à toa esse feminino versus feminista, porque essa batalha, ela é constante, pelo menos tem sido constante na minha mente, tirar essas crenças, né, que são colocadas de forma subliminar mesmo, muito, muito pequena, e que vai nos movendo a ter esse lugar de ter que dar conta, ter esse lugar de que não dependo, de que posso, de que consigo, então assim, é uma batalha. Eu me lembro de que quando, né, pela palavra eu fui confrontada de ser submissa ao meu marido, assim, foi algo muito difícil esse processo de voltar, de dar passos para trás e ser submissa no sentido de consultar, no sentido de pedir orientação. Porque, assim, a submissão, a gente tem esse conceito errado, né? É um lugar, parece um lugar de que é humilhação. Não. Na verdade, né? É um lugar de ser cuidada. E a gente não tem aprendido isso. A gente tem se tornado mulheres tão fortes, que a gente fala assim, eu não preciso, eu não sei. Eu descobri que eu não sabia ser cuidada. Não se permitia até. Exatamente. Não é? Então, assim, quando a gente... Eu quero até falar sobre isso como homem, ok? E compreendendo também um pouco a semântica da palavra. Falar em submissão como não subserviência, não como um lugar de nulidade, a mulher nada, mas como um lugar onde a mulher mesmo, projetando o olhar sobre o plano original, ela diz, esse homem tem uma missão. E a missão desse homem, descrita ali no livro de Efésios, é ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para apresentá-la gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Uma mulher que ouve isso de Deus, olha, seu marido vai ter que fazer isso. Homens, se liguem aí. Eles vão ter que morrer. O nível de amor dele é o amor, se possível, morte. Sim. Como é que não vai ter uma mulher que compreenda essa missão e diga, cara, é pesado pro cara. Deixa eu ser para ele aqui um suporte. A submissão é essa compreensão dessa missão, se colocar ali dizendo, Deus, eu quero ajudar, eu não quero atrapalhar. É isso aí. Porque quando eu digo eu não quero atrapalhar, o efeito é bumerangue, volta para mim em forma de amor. Como você disse, né? A questão de dizer, cara, ser submisso, ele é um elemento que me traz um benefício. Claro que é. No plano de Deus é esse, Efésios capítulo 5, quando ele vai falar sobre a questão de mulher ser submissa, homem. Né? Então, entender isso é importante. Só que nós estamos falando muito de mulheres casadas. Nós temos aí um tempinho, a gente vai gastar esse tempinho como que aconselhando mulheres que são solteiras. Porque essas mulheres solteiras, elas são discipuladas às vezes por mães frustradas.
não é? Já ouvi algumas coisas do tipo, filha, trabalhe, ganhe seu dinheiro, porque você não pode depender de homem. Sabe? Como se há uma experiência que um indivíduo ou outros indivíduos tiveram, trouxesse sobre si um nível de fobia que você acha que aquilo é uma proteção. E às vezes essas meninas, elas vão crescendo, sendo formadas, e quando se dão ao amor, vivem esse conflito dentro das relações. Então vamos aconselhar essas meninas solteiras sobre esses estigmas que as mães, às vezes, sofrendo as suas lutas, é compreensível, não é? Criar esses lugares de proteção dos filhos em territórios que eles passaram e doeu, então eu não quero que o meu filho sofra, ou minha filha sofra. Eu queria que nós deixássemos uma palavra para essas meninas, não é, que estão em formação, que estão vindo aí. Não, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão. Não, casamento, essa coisa é outra ideia. Família, onde é que está a família? Onde é que está a vocação? E aí? Vamos aconselhar esse povo aí? Eu acho que vai voltar para o primeiro ponto, né? Assim, quem eu sou para além da minha família, da história da minha mãe. Por mais que nós sejamos muito parecidos, às vezes, né, com os nossos pais, a gente precisa ter consciência de que as nossas histórias não serão as mesmas. Não é porque minha mãe teve um casamento que resultou num divórcio que necessariamente o meu vai pelo mesmo caminho. Pode até ir, se talvez eu repetir os mesmos comportamentos que não foram os que levaram para o desfecho que deveria ser, né, de acolhimento, de casamento saudável, etc. Então, e assim, Rebeca sabe explicar mais do que eu. Existem questões que foram geradas nessa criança, nessa adolescente, nessa mulher, né, que ainda vai casar, que são faltas, né, ou que são expectativas. E aí aqui uma grande questão é que muitas vezes a frustração vem porque se busca um casamento idealizado, um amor idealizado, né? A gente assiste, vai lá desde pequenininha vendo os filmes de princesa e depois a gente vem os doramas, as propagandas de que tudo é perfeito. Gente, isso só existe quando a produção dá conta de fazer isso existir. Na vida real, são duas pessoas com personalidades diferentes, são duas pessoas com culturas diferentes. Então, na vida real, vão vir, sim, momentos de crise. A gente batalha e tem crise com a gente mesmo, que dirá com o outro, né? Então, eu sou uma romântica assim, né? Então, assim, se eu for dizer, eu acredito no amor. Eu vivo o amor. Eu me casei com meu marido, sei lá, 1 mês, 2 meses depois que eu conheci ele. Eu falei assim, ele é o amor da minha vida e nós estamos casados há quase 19 anos. Então, assim, eu sonhava com o meu príncipe encantado. Eu tinha uma lista. Tinha uma lista do que um homem, o que eu esperava de um homem. E encabeçava essa lista a responsabilidade que ele tinha com a sua própria família. E a questão do sustento, né? Então, assim, eu queria um homem que cuidasse de mim, na verdade. Todas as outras qualidades vinham abaixo. A reboque. Então, quando a gente se conhece, a gente vai buscar no outro aquilo que agrada. Então, se eu sou uma pessoa muito extrovertida, que gosto de um meio social, se eu me casar com um companheiro, um parceiro que não é assim, os conflitos vão ser muito grandes. Então, assim, a gente precisa buscar um relacionamento. E eu vou defender isso sempre. Eu acho que a família é a razão de existir. Nós somos criados para o relacionamento, né? Nós somos criados do amor e para o amor. Então, não tem como ser diferente. Então, eu diria para essas mulheres, acredite no amor, mas acredite sem a idealização, né? Tenha o romantismo, tenha a esperança de viver um casamento muito feliz, mas também tenha a consciência. Tem os pés no chão. Exatamente. A cabeça é interessante pensar nisso, porque hoje a ciência já tem trazido sobre alguns aspectos que são dispensáveis para se construir um relacionamento duradouro. E são valores, ideologia política e propósito. Então, vejam bem, dentro dessa realidade, o que a gente precisa quebrar? A gente precisa quebrar alguns estigmas que a gente coloca sobre o ser
idealizado, né? O ser perfeito, né? E quando a gente entende, partindo do processo cristão da coisa, a gente vai entender que literalmente o Senhor vai unir propósitos, valores que estão sendo colocados ali, né? O lugar de pertencimento dos dois no mundo é unido ao processo de identidade, valores, né? Então, a gente acredita em muitas coisas que são aprendidas socialmente, que são aprendidas pelas histórias dos outros, mas o que faz, de fato, um relacionamento ser duradouro é a união de valores, ideologias e propósitos, porque é o que vai, de fato, fazer a gente pensar de forma conectada e querer alcançar as coisas que os dois possam caminhar juntos, né? E aí, essa ideia da carta, né? Eu trabalho muito com as jovens, né? Na geração Ana, e é interessante que eu falo para elas. Eu falo assim, olha, gente, eu sou talvez a maior prova de alguém que casou com uma pessoa com personalidade totalmente distinta e que a gente vive muito bem, a gente se dá muito bem. Porque eu consigo viver o que está nas Escrituras, que é alguém que me ama como Cristo amou a igreja, e eu consigo viver a dimensão daquilo que eu orei ao Senhor, que eu queria viver na minha vida, enquanto igreja, enquanto planos, enquanto idealizações, todos os dias. Eu não conseguiria ser feliz se eu não tivesse com alguém do meu lado, alcançando os propósitos que o Senhor já tinha trazido para mim enquanto vivência cristã. Porque isso sempre foi a minha base por eu ter nascido num lar cristão, então isso foi aprendido desde tenra idade. Então a gente precisa começar um exercício muito bom para poder fazer esses distanciamentos de histórias, é dar nome aos personagens. Ah, porque minha mãe viveu isso, minha tia viveu isso, tá. Aí eu já começo com esse exercício, principalmente dentro do espaço terapêutico. Quais são os nomes dessas personagens? Ah, Maria, Benedita, tá. E o seu nome? Ah, Bernarda. Ah, então nós temos aqui nomes diferentes. E temos agora histórias diferentes. Sua mãe faz o quê? Ah, isso, isso e isso. Sua tia faz o quê? Isso, isso e isso. E você? Pronto. Nós já saímos do lugar de continuidade, porque ninguém é a extensão da vida de ninguém. Se tem uma coisa que a gente vive sendo nossa enquanto responsabilidade, é a nossa própria vida. Perfeito. Ninguém pode viver a vida do outro. Perfeito, né? perfeito. Então a gente precisa desconstruir esse lugar, porque às vezes as cartas elas vêm muito idealizadas, né? Com o tipo de cabelo, com a forma como a pessoa... Minha mulher escreveu uma carta, ela se lascou. Eu digo sempre pra ela isso. Ela escreveu uma carta, colocou um monte de coisa escondidinha ali, putz, não, servo de Deus, mas embaixo, altura, se lascou. Deus gosta, às vezes, de fazer as pessoas serem frustradas, né? E às vezes também esse lugar, né, na solteira, que acontece muito, de resposta num relacionamento novo daquilo que ela não conseguiu viver no relacionamento anterior. E aí é que entra também dar nome aos personagens. Espera aí. No seu noivado anterior ou no seu namoro anterior, quem foi que fez isso com você? Foi tal e tal pessoa. Então, você não pode reproduzir o que João fez para o que Paulo vai fazer. Ou que não fez. Ou que não fez. Então, assim, vive às vezes uma defesa constante daquilo que o outro nem está disponível a nos oferecer. E que isso é normal em pessoas que sofrem traumas. Sim. A gente tem consenso sobre isso. Então, uma coisa importante, até para ajudar também aqui, tá muito maravilhoso, vocês estão dizendo, meninas, procurem saber as histórias dos seus pais, ou do pai ou da mãe, de uma maneira mais íntima, até para que você não incorra numa leitura falsa a partir da sua percepção. Faça-os falar a respeito disso. Porque às vezes uma mãe diz, olha, minha filha, você tem que ter um casamento. Esquece esse negócio de faculdade, isso não existe. Mãe, por que você está dizendo isso? Me conta a sua história. Minha filha, você não pode... homem é um bicho doido, vai estudar, ganhar seu dinheiro, para você não depender. Mãe, perfeito, eu não entendo, joia. Mas me conta a sua história, por que você pensa assim? Eu imagino que deveria ser essa também uma postura de algumas meninas solteiras relacionadas a essa coisa do pai. Tem pai e mãe que diz, não vai namorar até que termine a faculdade. Cara, isso é irreal.
você está vendo, você está preparando o indivíduo para viver dissimulado, porque vai se apaixonar. Tem uma fase da vida que se apaixona. Alguns são até respeitosos e aguardam mesmo, são respeitosos aos pais, a ausência, segura a onda. Mas tem alguns que vão fazer escondido, ok? Então, nós vamos encerrar aqui, já estamos chegando no finalzinho. Falta um minutinho só para a gente fechar isso aqui e dizer o seguinte, olha, eu gostei demais da gente ter trazido esse tema e de ter orientado um monte dessas meninas. Meninas adolescentes, jovens, mulheres noivas, mulheres casadas, não é? E assim, a gente sabe da dificuldade de viver num mundo como esse. Sempre vamos ser cooptados por lados. Vai depender muito dos nossos níveis de firmeza, ok? Em algum momento a gente tem que viver, a maior parte a gente tem que viver o equilíbrio, que é a compreensão do que Rebeca falou. Eu sou feminina, mas em algum momento eu assumo uma postura que possa ser que essas mulheres de movimentos ideológicos digam, mas você é feminista, você não está assumindo essas posturas em casa, você não está liderando, seu marido não cuida do dinheiro, quem cuida é você. Então você é o feminista. Esse lugar não é lugar de feminista, esse é lugar de partilha. Ficou claro isso? Então, que Deus assim nos ajude. E eu queria que você deixasse aí em 30 segundos uma palavra para esse tão em casa. Sei que é difícil, mas para a gente encerrar esse momento. Eu acho que assim, nós, todas, mulheres, homens também, nós somos movidos por uma questão em especial. A gente quer ser feliz. No fundo, a gente faz o que faz, a gente busca o que a gente busca porque a gente está procurando a felicidade. Mas essa felicidade, muitas vezes, ela é idealizada, ela é sonhada, romantizada, e a gente precisa colocar, né, voltar para a realidade. E para voltar para a realidade, a gente precisa ter o senso de autoconsciência, né, de fato, quem eu sou, resgatando um pouco o que a gente falou assim, de fato, quem que eu sou, né, qual é a minha história, o que que eu faço, por que que eu faço, e aonde eu estou é onde eu quero estar, ou eu quero, de repente, trilhar novos caminhos para ser feliz. Sempre há a chance de ser feliz. Maravilha. É isso. Rebeca, vai, conclua. E nessa perspectiva, olhe para você, para sua história com mais valor. Não veja o que você fez e deu errado como derrota, mas veja o que você fez e deu errado como trampolim para que hoje você se identifique sobre quem é você. Então, há valor no que você é, há valor na sua história e ainda está em tempo de construir outras páginas da sua história. Perfeito. Gente, olha, nós agradecemos a você que ficou aí esse tempo todo conosco. Creio que dá muita coisa para você ouvir mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fazer as anotações. Se tiver depois perguntas para fazer, coloque lá no chat, não é? E a gente vai aos poucos tendo a possibilidade de tocar você. Essas mulheres são membros da Igreja Batista da Esperança. Elas não são fake, elas são reais. Então, se você um dia, você que está aí do lado, dizendo, poxa, eu queria muito conversar com Maria, Luísa, eu queria trocar uma ideia com a Rebeca. A Rebeca é mais complexo, mas ainda dá para trocar umas ideias com ela. Não é? Aproveita que o Daniel não chegou ainda. Aproveita que o Daniel não chegou. Você vai ter essa disponibilidade. Então, ficamos por aqui, agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos que têm aqui estado conosco nessa mídia. Tem sido maravilhoso. E agradecendo ao Senhor pela vida dessa igreja que tem proporcionado para você uma experiência de esperança. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite de paz.